Chegamos à 7ª semana da disciplina Políticas Educacionais, Avaliação e Gestão para a Educação Digital. Temos o prazer de receber na nossa aula hoje a professora Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, professora livre-docente em Educação e Tecnologia e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação e Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professora, é um prazer recebê-la em nossa aula. Muito obrigado pela participação. Prazer é todo meu. Eu é que agradeço o convite, o prazer em participar dessa aula e agradeço também a todos que estão presentes nesta situação. Muito obrigado. Professora, o uso das tecnologias de informação e comunicação já é uma realidade em muitos países que adotaram políticas e programas para os seus sistemas de ensino e também para o acompanhamento das transformações tecnológicas no mundo contemporâneo. No Brasil, embora existam iniciativas de governos desde os anos 1970, 80, que iniciaram a instalação de infraestrutura e também a capacitação, né, de atores dos sistemas de ensino, a transformação das práticas pedagógicas de modo a proporcionar novas redes de ensino-aprendizagem ainda parece ser um grande desafio para as autoridades e gestores educacionais. Como especialista no tema, professora, em que consiste pensarmos a tecnologia educacional como uma política pública de educação? E qual a importância para as nossas escolas? Bom, atualmente, quando nós estamos falando em tecnologia, e sobretudo as tecnologias digitais, consideradas tecnologias de informação e comunicação mais usuais, né, nos tempos atuais, nós temos que nos lembrar que elas se constituem mais do que ferramentas para fazer melhor as coisas e, sobretudo, como instrumentos da cultura, que se disseminaram de tal forma no nosso cotidiano que hoje se diz que vivemos numa cultura digital. É claro que no Brasil nós temos sérios problemas de desigualdades e temos que levar em conta que há uma parcela considerável da população que não tem ainda acesso aos bens e serviços oferecidos por essas tecnologias. Para além da educação, eles não têm acesso a ela nem para os serviços de cidadania, de participação na sociedade atual. Então, há necessidade de políticas públicas de educação que favoreçam a disponibilidade dessas tecnologias para as instituições educacionais. E quando eu falo as tecnologias, eu não falo só em dispositivos tecnológicos, mas eu falo, sobretudo, das conexões. Há que ter conexão em todos os lugares e principalmente nas escolas. Mas, para além de um trabalho voltado ao domínio mais instrumental dessas tecnologias, o que é relevante na educação, quer seja na educação básica ou mesmo no ensino superior ou educação não formal, é que essas tecnologias sejam instrumentos para os processos de ensino e aprendizagem. E, para tanto, não significa apenas colocar a tecnologia na sala de aula ou nos processos de interação entre professor e alunos, mas é pensar, é refletir sobre que contribuições elas podem trazer às atividades educacionais. Se ela não traz contribuição para determinado tipo de atividade, significa que ela é desnecessária naquela atividade. Ela deve entrar onde trazem contribuições significativas. Para que isso aconteça, há necessidade de políticas públicas também relacionada à formação dos profissionais da educação. Professores, gestores, para que eles se apropriem das tecnologias numa perspectiva crítica
isto é, numa perspectiva analítica de contribuir, de compreender suas contribuições aos processos de ensinar, de aprender, de desenvolver a gestão e de administração, inclusive, de uma maneira geral. Ainda que nos processos administrativos e de gestão, nós já tenhamos tido avanços consideráveis nas instituições educacionais e mesmo nas instituições de educação básica. Mas os aspectos relacionados aos processos pedagógicos ainda falta muito a desenvolver e a própria formação de professores pouco explora o potencial das tecnologias no sentido da preparação desses professores para compreender o papel das tecnologias na própria aprendizagem, na aprendizagem dos estudantes e no ensino. Muito bem. Uma outra questão bastante importante para a gente pensar as políticas públicas relacionadas à inovação e à tecnologia educacional, me parece ser as diretrizes ou os pressupostos, né, que poderiam ser traduzidos em objetivos de uma política. Quais principais pressupostos de uma política de inovação e tecnologia educacional, professora? Tem algum documento, tem alguma experiência mundial em outros países que poderiam servir de referência? Sim, temos muitos países, inclusive de língua portuguesa, como Portugal, né? Países também como os Estados Unidos e países sul-americanos que já têm muito bem definidas as diretrizes de políticas educacionais relacionadas à integração de tecnologias. Sobretudo nos processos pedagógicos e na gestão, inclusive, né? Eu citaria um exemplo muito exitoso de um país vizinho ao nosso, que é o Uruguai. O Uruguai tem um plano bastante efetivo, que tem sido, inclusive, objeto de estudos de pesquisadores do mundo todo, porque é uma política de universalização de tecnologias na educação básica, sobretudo, e ele começou a partir de uma preocupação de preparação da população e de integração de todos à sociedade tecnológica. E, nesse sentido, então, este processo relacionado à inclusão digital da população, inclusive da população mais carente, começava pela escola, com a distribuição de computadores para todas as crianças da escola. E eles tiveram um processo interessante, porque eles começaram do interior para a capital, universalizaram no país todo, é claro que é um país pequeno, corresponderia a um estado brasileiro, não é? Mas é um exemplo que merece ser compreendido, inclusive nos processos de gestão, de logística, e posteriormente à implantação do processo, foi identificado uma lacuna em relação à formação de professores e houve aí muitas iniciativas nesse sentido. Hoje, inclusive, na preparação inicial de professores, esse trabalho já está integrado. E, nesse sentido, nós ainda temos muito a desenvolver, não é? Nós avançamos muito na pesquisa, na produção de conhecimento, nós somos referência na produção de conhecimento sobre o uso de tecnologias em educação, quer seja superior, quer seja educação básica. Mas nós estamos devendo no que se refere à universalização deste processo, embora tenhamos experiências muito exitosas, mas são experiências. Não se trata ainda de uma política implantada em todo o país. Muito bem. E o que falta, professora, para essa universalização
e essa política venha, de fato, ser implementada nas escolas? As escolas resistem, os governos não têm vontade política? O que de fato, seria o desafio aí para a gente poder avançar nesse sentido? Olha, há 10 anos atrás, a gente poderia até falar de uma forma bem simplista que os professores são resistentes e, consequentemente, a escola não aceita. Isso não é mais verdadeiro, né? E a pandemia deixou isso muito claro, que o problema maior realmente é não só a definição de políticas, como a implantação e a continuidade dos projetos e dos programas inseridos nas políticas. A cada novo governante ou a cada novo gestor de ministério ou de secretaria de educação, há uma tendência de se iniciar com novos processos sem levar em conta aqueles já existentes. Claro que todos eles têm lacunas, têm erros, têm problemas que precisam ser compreendidos, mas todos eles têm ganhos e têm potencialidades. Quando se sepulta um programa em execução e começa outro, perde-se o aproveitamento da aprendizagem das lições que aquele programa que estava em execução deixa. E se começa tudo de novo e não consegue avançar. Então, essa descontinuidade, ela é inconsequente em nosso país. E isso causa muitas dificuldades e as escolas estão sempre começando. Eu diria assim que é um esforço de Sísifo, carregando pedras para subir uma montanha, e quando ele dá alguns passos, a pedra torna a escorregar. Muito bem. Há uma impressão que não há uma avaliação, né, um acompanhamento das ações que são desenvolvidas. Seria importante uma avaliação dos programas existentes? É fundamental. E eu mesma já participei de vários processos de avaliação de programas existentes. Mas o que acontece é que os resultados desses processos de avaliação, eles são pouco considerados na tomada de decisão para a continuidade do projeto ou do programa. E muitas vezes, quando ele não apresenta os resultados esperados, ele é simplesmente abandonado, não se faz correção de percurso, e isso leva a problemas muito sérios. Mas, ainda assim, nós temos avanços consideráveis. Deixando de lado a universalização, nós temos avanços consideráveis, nós temos sistemas de ensino que têm um programa mais contínuo e que vem avançando e conseguindo bons resultados. Temos também professores preparados no Brasil todo, eu diria, não é todo o contingente de professores, mas há um número considerável de professores preparados por programas de formação desenvolvidos tanto pelo Ministério da Educação como pelas secretarias de Estado e de municípios. São Paulo mesmo é um exemplo de sucesso. No Estado temos alguns programas muito interessantes e no município nós temos um trabalho bastante já consistente, inclusive com integração de tecnologias nas propostas curriculares, e no estado de São Paulo também tem um programa de tecnologias no currículo mesmo, no currículo formal, com criação, inclusive, de tempo para uma disciplina que trabalhe nessa perspectiva. O grande desafio para esses sistemas de educação, essas redes de ensino que já têm esses avanços, é olhar para essas tecnologias no sentido mais da transversalidade do currículo.
ir além de disciplinas que trabalham com tecnologias e se pautem mais por um trabalho voltado para o aproveitamento do potencial da cultura digital para desenvolver o currículo das diferentes áreas de conhecimento. Essa transversalidade é um processo muito difícil, até porque ele se esbarra na própria estrutura do nosso sistema de ensino. Muito bem, professora. Para finalizarmos e deixarmos aí uma orientação para nossos alunos, o que a senhora diria sobre aqueles professores que estão se aproximando e querem desenvolver uma atividade, desenvolver a ideia de cultura digital dentro da escola? Qual seria uma orientação inicial para esses? A primeira coisa a fazer é dialogar com os estudantes no sentido de entender o que é que eles fazem com essas tecnologias. Eles provavelmente, e a gente tem resultados de pesquisa que mostra isso, eles não têm muita compreensão de que essas tecnologias são instrumentos para a própria aprendizagem e elas têm um potencial muito grande, inclusive na educação formal. A partir das informações que o professor levanta com seus estudantes e considerando as propostas curriculares da rede de ensino ou o plano pedagógico do ensino superior, e também as intencionalidades do próprio projeto de trabalho do professor, ele deve identificar situações em que as tecnologias possam trazer contribuições efetivas para o seu trabalho, para o processo de ensino, para a aprendizagem dos estudantes, de tal modo que ele incorpore as principais características, digamos assim, características inerentes da tecnologia para um ensino mais dialógico, um ensino em que o estudante pode ser autor, pode desenvolver projetos em colaboração, pode buscar informações em diferentes fontes que estão representadas aí por empregando múltiplas linguagens, multiletramentos, que trabalhem com múltiplas culturas. Entretanto, este processo representa repensar o próprio currículo, não apenas o currículo enquanto proposta, enquanto uma política, o currículo oficial preconizado, mas o currículo que é desenvolvido na prática, ou seja, na interação, na relação pedagógica entre professor, alunos e objetos de conhecimento. Porque no momento em que você traz informações de diferentes fontes, no momento em que o aluno tem a possibilidade de exercer a autoria e trabalhar em colaborações, é preciso que se tenha um currículo aberto ao inusitado, aberto ao que emerge, aberto às questões que os alunos, inclusive, trazem. Mas isso deve ser articulado com as intenções pedagógicas, ou seja, isso demanda um trabalho efetivo do professor, uma compreensão de processos de ensino, de aprendizagem e de contribuições de tecnologias para esse processo. Ou seja, nós temos que preparar os professores para isso. E não é um preparo com aulas teóricas, é um preparo em que ele também passa por ações de formação, utilizando tecnologias e analisando as contribuições dos diferentes recursos, as contribuições, sobretudo, das redes, que são fantásticas, mas que também trazem ameaças, que também têm informações falsas. Portanto, é preciso desenvolver o senso crítico, é preciso desenvolver uma postura e uma atitude, digamos assim, de cidadão
responsável, cidadão de uma cultura digital, ou seja, trabalhar com a cidadania digital, tanto com o professor como o professor, para que o professor trabalhe com seus estudantes. Caso contrário, nós teremos uma geração bastante complicada, porque estará sendo dominada por informações, inclusive duvidosas, para não dizer outras coisas mais complicadas. Muito obrigado, professora Maria Elizabeth de Almeida. Nós estamos encerrando. Agradeço em nome dos alunos e da Univesp a sua participação e a colaboração com o nosso curso. Caro aluno, como vimos, temos aí um trabalho à frente e esperamos que vocês tenham compartilhado com as ideias e possam contribuir para a melhoria das escolas e o aprendizado dos alunos. Até a próxima aula.